Cientificamente, a gente fala de criatividade como uma ideia que é nova, boa e utilizável. Isso muda o criar da receita em casa para o criar na empresa. O que para vocês tem de diferente o criativo por criativo e o criativo que interessa para as empresas? Pensem aí. Qual que é a diferença? Eu sou criativo, tá. Mas em que momento eu me torno interessante para uma empresa como criativo? Podem arriscar, não tem certo ou errado, não. A gente vai... Quando você é profissional no que você faz, seria isso? Fala mais para mim. Quem tá falando? Por exemplo, é o Wilson. Eu penso no seguinte, às vezes você faz algo para você. Aí você fala, mas para outra pessoa eu não faria. Você tem um certo receio por falta de conhecimento ou algo assim do tipo. Interessante. Bem, acho que a criatividade que interessa para as organizações é a criatividade que gera resultado. É a criatividade remunerada. Se você é criativo por ser criativo, isso não funciona dentro de uma organização. O criativo que a gente está falando aqui, que é o criativo que vai ajudar a empresa a performar, a se tornar mais competitiva, a inovar, é o criativo que tem ideias úteis, ideias que são implementadas, ideias que geram resultado. A criatividade hoje, ela aparece em descrições de perfis de vaga, né, em posições de trabalho. O que as empresas estão buscando quando elas pedem alguém criativo é alguém que vá vir ter uma ideia nova, implementar essa ideia e gerar um resultado diferente para a organização. Por que é importante a gente fazer esse contraponto? Porque senão a gente fica achando que o criativo é aquele que fica dando ideia, ou que não para de falar, ou que tem sempre uma opinião. Então, assim, ideia que não for utilizável, ela não faz sentido para a organização, é só mais uma ideia. Então, assim, a criatividade é a ideia aplicada e remunerada. Né? Quando eu consigo transformar uma ideia em algo que gere resultado. Quando a gente fala resultado, a gente não precisa falar só de resultado financeiro. A gente tem outras categorias de resultado que podem acontecer com a criatividade. Mas o mais importante aqui é a gente entender a diferença de eu ser criativo lá na minha casa, ou na minha vida pessoal, ou em coisas do trabalho mesmo, só que as minhas ideias, elas nunca são colocadas em prática, elas nunca vão para frente, elas nunca viram protótipo, elas nunca geram resultado. Então, eu não sou o criativo dentro dessa esfera que a gente está discutindo. Faz sentido? Tá claro para vocês? Podem discordar, podem complementar, fiquem à vontade, tá? Mas estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Sim, pra mim faz bastante sentido. Legal. É legal porque aí a gente já começa a profissionalizar esse tema, porque senão a gente banaliza. A gente fica, criativo. Pra que eu vou aprender criatividade? Por que as pessoas hoje não veem muito valor, por exemplo, em capacitações relacionadas à criatividade? Porque elas não entendem essa diferença. Porque quando eu me capacito como criativo, eu ganho técnicas e ferramentas para eu criar e para eu gerar coisas que deem resultado. Quando eu não tenho isso, eu sou só alguém que fica dando ideia. E ideia que não são aplicáveis não funcionam para a organização. Todo esse processo de criar, etc e tal, ele acontece por tentativa e erro, e não por tentativa e acerto. Então, uma das premissas de quem quer ser criativo é quebrar essa ideia de que você tem que fazer o perfeito de cara. Né? A gente tem essa... Acho que a área de TI, ela traz bastante dessa característica. Né? A gente quer entregar a solução ideal para o cliente. As novas abordagens, elas contradizem isso. A gente precisa entregar sempre soluções incrementais para esse cliente. E aí a gente vai entender, mas como é que eu balizo isso? Né? O que é a solução ideal e o que não é? É quando eu consigo enquadrar bem o que o meu cliente, qual que é o problema do meu cliente, e eu consigo entender o que ele realmente precisa. E o que ele precisa nem é sempre o que ele deseja. Mas meu cliente é muito confuso, ele não sabe pedir direito, e você não tem ferramentas para conseguir imprimir isso de dentro da cabeça dele. Então, esses são os contrapontos que eu quero provocar aqui para a gente pensar junto, porque quando a gente for falar de metodologia para criar, metodologia para ser mais rápido, é
justamente para eu tratar essas dores. Quando eu chego num cliente hoje, ele mal sabe pedir o que ele quer. Aí eu entrego para ele uma Ferrari e ele fala, não, eu só queria ir daqui até o outro quarteirão. Se você me desse um tênis, já me ajudava. Aí você fala, putz. Então a gente precisa entender que a solução criativa dentro da perspectiva de inovação, ela vai ser sempre incremental. E sempre que a gente criar alguma coisa, a gente vai estar aprendendo com tentativas e erros. E para isso a gente não pode ter medo de errar, porque o erro ele é inevitável. A gente não vai fazer a coisa perfeita. Mas ela pode ser controlada. Né? O erro ele pode ser controlado. Bom, diante de todo esse contexto que a gente está aqui discutindo, a gente brinca que tem os 4 P's do bloqueio da criatividade. Né? Então tem o pai, o professor, o patrão e o padre. Aqui é uma analogia, tá? Enfim, a gente não quer entrar em deméritos desses temas, mas só para vocês entenderem. Os pais, o que eles fazem? Eles incentivam geralmente os filhos a serem quem eles não foram. Né? Então, os pais depositam as frustrações do que eles gostariam de ter sido nos filhos e depositam as expectativas deles nos filhos. E muitas vezes esses filhos não têm nem a oportunidade de escolher a própria carreira, a própria vida, formar a própria identidade. E aí esse filho chega na escola e lá ele tem um professor que educa ele com depósito bancário, né? Então, ó, eu vou te depositar a informação e essa informação você vai tomar como conhecimento. Você só vai ser um aluno bom se você tirar nota 10 na prova. Você vai sentar um atrás do outro e vai falar quando eu mandar. E aí, essa mesma pessoa, ela vive um paralelo entre empresas e entre instituições que vão doutrinando ela do que é a vida, de como a vida funciona, de como funciona a pós-vida. Né? Aí ela entra na empresa, se ela não falar qual que é a missão e valor e visão daquela empresa, a empresa nem contrata ela. Então ela já vai preparada para decorar qual que é aquela... Quem nunca fez isso, né? Então, assim, todos esses P's, eles vão bloqueando a gente. É como se a gente saísse da gente para assumir tantos papéis e perdesse o nosso próprio papel original no meio desses. E tudo isso nos torna adultos bloqueados. A gente fica inseguro, a gente não sabe como se vender, a gente não banca um risco, né? A gente não banca uma decisão, né? A gente não intraempreende dentro da empresa que a gente trabalha, a gente não empreende, a gente não cria projetos paralelos, a gente cria, na verdade, uma série de bloqueios criativos. E esses bloqueios impedem a gente de usar o nosso total potencial. Então, quando a gente vai aprendendo desde criança, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai arriscando menos, a gente vai tendo muito mais medo, e com tudo isso a gente vai acertando menos. Galera, errar é humano. Então, assim, errou. Né? A gente não tem que julgar o erro. A primeira coisa diante do erro é a gente ver o que ele gerou de aprendizado. Falar é fácil, mas e se eu errar isso aqui e der um super prejuízo? Quanto mais cedo você errar, mais cedo você aprende, menos recurso você gasta, menos tempo você investe, menos tecnologia você usa. Então, por isso que tem um lance lá do incremental, né? A gente vai incrementando e vai entregando de acordo com cada fase, né? A gente faseia as coisas. Lá no modelo tradicional de empresa não era assim, né? A gente tinha um objetivo, um cronograma e aí se fugir do cronograma. E agora não. A gente começa a ganhar uma flexibilidade muito maior. É claro que aqui eu estou dando para vocês um panorama geral de como o mercado está funcionando, tá? Eu estou falando da perspectiva da inovação. E a gente, como trabalhamos, né? Acho que ninguém aqui é o primeiro emprego. Como a gente já trabalhou em outras companhias, etc., a gente consegue fazer minimamente uma associação temporal de mudança de tempo, quanto de cultura também. Acho que vocês conseguem fazer isso, né? Confortáveis com o erro? Difícil, né? Vamos combinar? Porque errar mexe com o ego, mexe com a reputação, mexe com o status. Ninguém quer isso. E a gente é acostumado a se esquivar,
dessas coisas que a gente não sabe como lidar. E a gente não sabe mesmo como lidar com frustração, como lidar com ego, como lidar com o outro. Então, a gente precisa entender que o que sabemos, né, torna-se o hábito de ver e de pensar o que nos faz ver o novo, através do óculos velho, e transforma no que sempre vimos e tudo continua do mesmo jeito que sempre foi. Resumindo, a gente precisa trocar as nossas lentes, a gente precisa entender que problemas são potenciais, que erros são aprendizagem, porque se a gente não fizer isso, a gente enlouquece. Faz sentido? Tudo bem? Tá tudo bem meu ritmo? Ok? Sim. Então eu vou desafiá-los. Então, quem souber não vale falar, não vale estragar aqui o meu desafio. Mas eu quero que vocês pensem diferente a partir de agora. Eu vou dar uns minutinhos aí, poucos, para vocês acertarem para mim a sequência desses números. Eu trouxe um challenge pensando, pô, os caras são de tecnologia, são as meninas de TI, é a galera que vai decifrar esse enigma aí para mim. Eu passo pra galera de TI porque humanas tem uma certa dificuldade. Vamos ver então se essa galera vai dar conta. Hein? Vamos Galera, ver. ó, tempo valendo, vocês vão ter uns 2, 3 minutinhos no máximo para acertar essa charada aí. E ó, se a maioria não acertar esse negócio, é porque vocês precisam de treinamento técnico de criatividade, design thinking, design sprint e tudo mais. Ó, vamos lá. 20? Não. Bruno, tá com o microfone aí ou não? 2, 10, 12, 16, todos começam com D. Opa! Peraí, ó. O Bruno mandou uma mensagem. O Bruno... Ele falou 200. Quietinho. É Bruno 200. falou 200. Muito bem, Bruno. E muito Pesquisar bem. na internet não vale, viu, Esquetinho? Não vale, hein? A tia pega você. Isso aí, não vale. Não vai fazer o que a Tereza fez. Ah, eu não adivinhei? Galera, Vou cortar sua língua, chefe. a sequência é 200. E Sério aí, mesmo? Sério. Quem Então tá vai falando? essa É a dinâmica. Tereza? Oi? Fala aí. Eu ia errar, ia falar 20. Galera, agora sim, cá pra nós, não é óbvio? 200? É, Não. porque eu pensei que tem 3 interrogações e seguindo a sequência de 2 tem 200. Eu pensei. Eu acho que não. Não, eu só Eu acho vi que não, eu não ia acertar também. não. Eu vi que começavam todos com a letra D, mas não achei que era óbvio, não. Percebe que o... Eu Então, também não achei vamos lá. que era óbvio também. Sabia que tinha 3 dígitos. Se liga. Cara, se a gente for olhar o pé da letra, é muito simples. É o próximo número que começa com a letra D. Uma criança acerta isso. Será? Isso aqui responde tudo que a gente falou anteriormente. A gente está acostumado a procurar a resposta certa, a fazer cálculo, a buscar o racional. Como assim? Tem que ter uma conta que bata esse número. Né? E o que a gente está fazendo aqui é inverter a forma com que a gente está pensando. Esse é um exercício que está mostrando para a gente, assim, putz, será que realmente eu não preciso trabalhar a minha criatividade? Eu sou tão bom assim que o meu racional dá conta de tudo? Não mais. O nosso racional, ele não dá conta. Porque o nosso racional está sobrecarregado. Está sobrecarregado de relatórios, de metas, de KPIs, de fórmulas, de programação. E agora a gente precisa um pouco mais da intuição, da imaginação. Se a gente resolvesse essa charada de olho fechado, ouvindo os números 2, 10, 12, 16, 18, 19, eu ia ouvir a letra D, eu ia ouvir uma sequência clara de letras D. Tentem fazer essa brincadeira com outras pessoas. Então, apesar de ser uma brincadeira, ser um exercício, ele mostra muito pra gente disso, né? O quanto a gente precisa pensar diferente. Só que pensar diferente não é só querer. Pensar diferente é aprender como que eu penso diferente. Né? Aprender como é que esse processo funciona. Gostaram desse desafio?
Deixa eu ver aqui se tem mensagem. Ah, Carlinhos escondendo o jogo. Monique já printou. Carla curtiu. Vidal também. É isso aí, galera. Muito bem. Então, para a gente poder viver uma vida criativa, a gente tem que perder medo de errar, medo de ser julgado, medo de ser comparado. Cada um tem seu tempo, seu processo, né? A gente brincou aqui bastante do exercício, mas assim, ele tem um lado muito sério, né? Mas eu acho que o principal lado dele é assim, cara, errei, ok. Tô aprendendo aqui que criatividade não era muito bem o que eu pensava, ou era, ou sou criativo ou não sou, achei que era, não era. Não tem problema. A questão é você entender o teu contexto, ok? E é por isso que a gente fala tanto hoje de design thinking. O design thinking é a principal abordagem para inovar utilizada no mundo inteiro. E aí quando a gente fala de todas essas empresas que a gente admira, que a gente fala, nossa, que empresas fodas, é porque elas usam design thinking e usam outras abordagens. Para vocês terem uma ideia, eu estou conduzindo um projeto esse semestre em 4 produtos dentro da Nestlé. E a gente está trabalhando inovação em produtos lá, utilizando design thinking puro. E a gente está falando de uma empresa líder de mercado, que mesmo durante a pandemia teve índices crescentes de lucro, né? Uma empresa que só cresce. E é uma empresa que está buscando soluções diferentes, porque o que nos trouxe até aqui não nos leva até ali. Então, o design thinking, por exemplo, ele é uma abordagem que permite a gente entender melhor um problema. Ou seja, quando o cliente ele me pede uma solução, eu consigo, com o design thinking, entender o que ele está precisando, enquadrar o problema dele para eu entender exatamente como que eu gero uma solução para ele. E eu faço tudo isso de uma perspectiva centrada no usuário. Quem é o usuário? Não é só quem usa lá a tecnologia. É toda a cadeia de pessoas envolvidas nisso. E tudo isso acontece de forma colaborativa, empática e experimental. Colaborativa porque a gente não faz nada sozinho. Ninguém vai ficar trancado sozinho numa sala para sair com o projeto pronto, né, com a solução pronta. Então, é feito tudo em grupo. Segundo, empatia. O que é empatia? Eu estou criando uma super solução, mas que ninguém quer. Eu estou criando um puta produto legal, mas que ninguém se importa. Então, assim, qual que é a empatia disso? Como é que eu vou entender o que essas pessoas realmente precisam, desejam? E experimentação. Qual que é o tamanho da amostra que eu vou experimentar a minha solução para ver se ela tem sentido, se ela não tem, né? A HP tem um case super legal de design thinking. Eles têm uma cultura muito forte, não é à toa que eles estão entre os mais inovadores. Eles criaram uma impressora que fala, né? Eles tinham essa ideia de lançar uma impressora que fala, etc e tal, mas eles não sabiam se ia dar certo ou não. Eles selecionaram uma amostra de pessoas, pegaram uma carcaça de impressora, botaram uma pessoa dentro lá e começaram a pedir para as pessoas, começaram a mapear como que as pessoas reagiam diante de uma impressora que falava. E aí as pessoas, na maioria, não reagiram bem e eles resolveram não prosseguir com esse investimento. Então, eu não consigo detalhar esse exemplo por conta de tempo aqui, mas só para vocês terem uma noção de que o design thinking ele ajuda muito no processo criativo e ágil, porque ele agiliza se aquela ideia faz sentido ou não. Agora, sem o design thinking, eu teria tido muito mais tempo de projeto, teria desenvolvido um produto, teria gasto uma puta grana para nada, né? Porque no fim foi um projeto que não rolou. Aí o Fabrício da Cunha está dizendo aqui, né? Costumo dizer que é importante errar muito, errar rápido e errar barato. Essas são as premissas da cultura ágil, da cultura criativa. E o design thinking é sim a metodologia mais importante para ajudar a gente a explorar os cenários, interpretar o problema, criar a solução e entregar um protótipo. E aí hoje, o que a gente vem fazendo? A gente utiliza o design thinking para fazer tudo isso e a gente entrega ele numa esteira de Scrum que vai gerenciar e executar isso de uma forma muito rápida. Então, as metodologias elas vão se encaixando, elas vão se complementando para que a empresa funcione num fluxo cada vez mais inovador. E o design thinking pode trazer vários benefícios, desde inovações, soluções de problemas, organizações de ideias, criação de processos. E a gente está aplicando, além das empresas que eu falei para vocês, a gente aplica isso em empresas assim, diversas, que vão de startups a apoio a empresas de prefeitura, por exemplo. A gente já apoiou a prefeitura
A gente já trabalhou dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente já trabalhou em startup, a gente já trabalhou com empreendedores, a gente fez seletivas do Shark Tank, enfim. E aí, eu estou dando todos esses exemplos para vocês verem o quanto o Design Thinking ele é adaptado. E ele é um processo muito sério, porque apesar do combustível do Design Thinking ser a criatividade, ele acontece em estágios estruturados de processos. Então, ele vai desde uma imersão no negócio, né, ou no cliente, ou na demanda, ou no problema. Ele passa por um grande processo de criação, que é onde a solução ela surge, e depois isso é prototipado e testado. É assim que nasceu Uber, Airbnb, Nubank e outras grandes empresas aí que hoje estão dominando. Bom, quando a gente não pensa de forma organizada. A gente está pensando o tempo inteiro de forma desorganizada. Então, esse gráfico mostra bastante como a gente pensa e qual que é o processo que o Design Thinking faz para chegar na solução. A gente pega todos esses pensamentos que estão embaralhados, a gente vai desenrolando isso até ganhar clareza, foco e entregar uma solução de design para o nosso cliente. E galera, nós não somos empresas de tecnologia, tá? Acho que não tem ninguém da ciência de tecnologia e a gente atua diretamente com tecnologia. Então é democrático, é para todo mundo e a gente ativa a nossa criatividade com atenção aos detalhes, né, pensando que tem várias respostas, não tem padrão para tudo. A gente precisa mudar o local, pesquisar, brincar mais, aceitar a opinião do outro, conversar com as pessoas. Então a gente precisa fazer tudo isso como se fossem exercícios. Igual quando a gente vai lá na academia, a gente fica malhando em vários aparelhos, a gente precisa fazer a mesma coisa para a gente ativar o nosso cérebro, né? Então a gente precisa resolver necessidades. E aí tem vários cases, né? Não sei se vocês conhecem o case do Velcro. É o case do Jorge Maestro. Ele foi passear com um cachorro, voltou com vários carrapichos, que eram... E aí ele levou para casa, olhou no microscópio e viu que eram vários ganchos que se agarravam aos fios de tecido. E aí ele pensou, como que eu produzo essa estrutura? Né? E ele conseguiu daí levar hoje o homem para a Lua, porque é o velcro, né, a indústria do velcro que cola os uniformes dos tripulantes das espaçonaves e tudo mais. Então, de ideia simples, quando você está com a criatividade bem aquecida, você consegue criar coisas assim inimagináveis. E sempre que a gente está confortável, a gente precisa mudar. Então, se a gente está achando que está tudo bem, que a gente já sabe das coisas e tal, isso é um excelente termômetro de que a gente precisa mudar. E a mudança, ela não tem a ver com velocidade. A gente confunde velocidade com agilidade. Mudança tem a ver com agilidade. E a diferença é muito clara, né? A velocidade tem a ver com movimento rápido e a agilidade tem a ver com a qualidade, com a leveza, com o desembaraço. Ou seja, ser ágil é ser inteligente em não precisar fazer o retrabalho, em não deixar nada despercebido. Então, eu ganho agilidade não entregando com mais velocidade, eu ganho agilidade entregando com mais qualidade, com mais atenção e com mais precisão. Essa é a diferença de quando a gente age com agilidade. E ser rápido significa responder às mudanças no tempo. Porque tudo isso que a gente está falando precisa acontecer num tempo. A empresa ela não vai te dar um ano para criar um projeto, para inovar um produto. Né? O mercado não vai te dar esse tempo. Lembra que a gente falou? É tudo VUCA. Então a gente precisa ser muito ágil. E o segredo da tal da cultura ágil que todo mundo fala não se trata de velocidade, se trata de adaptabilidade. A gente precisa se adaptar. O que a gente está fazendo aqui é muito interessante. Eu falei lá no início, a gente está parando para trocar ideia, a gente está parando para abrir a cabeça. E é muito importante que não pare aqui. A gente está abrindo a sua cabeça, a gente não vai abrir nem fechar no final. A gente está saindo da nossa zona de conforto. E a grande conversa é, você está disposto a se adaptar? Tipo, a gente está realmente? Ou a gente só fala que está? Porque a perspectiva de errar, de testar que a gente está falando, é essa aqui da tela. Às vezes eu preciso me deslocar, então um skate me atende. Às vezes o cliente ele só precisa de um skate e a gente está aqui se matando para fazer um carro para ele. Por quê? Porque a gente não sabe mapear o que ele quer, a gente não...
E não é que a gente não sabe porque nós somos incompetentes. Nós não sabemos porque nós precisamos do auxílio de uma nova metodologia, de um novo jeito de fazer. E tá tudo bem. E por isso que a gente tem vários modelos ágeis. Eu falei de Design Thinking, mas a gente tem Design Sprint, a gente tem Kanban, a gente tem Scrum. E todas essas abordagens, de novo, elas são utilizadas por grandes corporações para responderem a essas competências. E toda hora vai surgir novas necessidades. E se a gente não estiver preparado para responder isso de forma rápida, de ser criativo, a gente morre na praia e a gente morre aos poucos. E o mais perigoso é isso, morrer sem perceber. E eu acho que a gente está vivendo aqui um momento de oxigênio. O maior case de inovação, ou mais popular deles, sobre criatividade e agilidade, é o case da GE. Não sei se todos conhecem. Foi feito um estudo de várias negativas em relação à experiência do exame de ressonância magnética. E foi constatado que 60% do tempo da máquina era perdido, as crianças ficavam sedadas, que era o público-alvo da pesquisa, refugavam e os pais ficavam muito abalados. E aí eles pensavam, como é que a gente muda a estrutura de uma máquina de ressonância magnética? Alta complexidade, muita tecnologia, muito valor envolvido. E aí, por muito tempo, quebraram-se as cabeças. Grandes gênios da TI, gênios da engenharia, pensando em como isso poderia ser feito, até que houve uma sessão de Design Thinking. Ou seja, de uma forma estruturada, esses pensamentos foram organizados e ideados. E com isso, criou-se uma solução. Entendeu-se que para este público, lembra lá da empatia, percebeu-se que as crianças elas se sentiam mais seguras nos contos de fadas, nos desenhos. E aí eles trouxeram os desenhos para a máquina. E criaram uma jornada onde a criança ela não ia mais fazer um exame. Ela ia participar de uma aventura. Ela ia participar de uma história. E aí eles tiveram mudanças drásticas nos índices, né? De 60% caiu para 8%, tempo de máquina perdido. Depois de 67% para 21% das crianças sedadas. A máquina passou a ter uma durabilidade maior e os pais ficaram confortáveis. Ou seja, uma solução que tradicionalmente seria altamente tecnológica foi resolvida com alto nível de criatividade por pessoas comuns, pessoas de áreas diferentes e pessoas que estavam olhando e deixando, aliás, a criatividade fluir. Então esse se tornou um grande case, um grande exemplo para a gente entender de uma vez por todas o quanto faz sim diferença a gente aprender, discutir e entender todos esses métodos. E eu quero muito que vocês façam essa reflexão. Né? E se, né, como que a gente pode usar a criatividade para inovar o nosso dia a dia? E aí é aquela criatividade remunerada que a gente falou, beleza? Pensem nisso. Como usar a criatividade para inovar no nosso dia a dia. Tem sentido até aqui? Coloquem aí no chat. E aí, galera, o grande desafio é a gente sair da nossa zona de conforto. Quando a gente começa a se movimentar da nossa zona de conforto, a gente vai se sentir inseguro, vai se sentir com medo, porque de fato a gente vai estar começando a acessar a zona do medo. Não tem como sair da zona de conforto sem entrar numa zona de desconforto. O que a gente tem que entender é que tudo bem, vai ficar desconfortável, vai dar medo, mas tudo isso é necessário para a gente aprender e para a gente crescer. Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto para isso. E a gente não precisa fazer isso sozinho. A gente tem apoio da nossa Academia Tegra, a gente tem apoio da nossa trilha, a gente tem apoio do nosso RH, a gente tem apoio do nosso presidente, do nosso CEO, dos nossos companheiros de trabalho. A gente está pronto para sair da nossa zona de conforto. E aí eu queria saber se vocês estão prontos para se adaptar. Você está pronto para se adaptar? Porque acho que a grande riqueza de discutir tantas ideias como essa é se a gente está pronto, de fato, a se adaptar. E o nosso maker, né, o nosso ancestral Albert Einstein, ele diz que a gente que se abre a uma nova ideia, ela jamais retorna ao tamanho original. Então, alguma coisa que fez a gente expandir um pouco o nosso pensamento hoje, nessa 1 hora de bate-papo, vai fazer com que a gente saia daqui maior do que a gente entrou. E eu espero de coração que esse conteúdo que a gente preparou para vocês tenha aí provocado pensamentos, tenha provocado coisas
que vocês possam refletir, colocar algumas coisas em prática, experimentar outras e abrirem os braços para essa Makers, para a gente entrar com vocês e trazer cada vez mais novidades, cada vez mais coisas legais, para vocês estarem inteirados, porque vocês já nasceram, a Tegra já tem o DNA de uma empresa moderna, inovadora, diferente. O que a gente precisa é conservar essa essência e trazer armas, ferramentas, técnicas, metodologias para a gente incorporar isso e fazer e trazer mais tegranos para a família. Beleza? Bom, esse material é de vocês, a gente vai deixar disponível lá no Instagram. Então vou pedir para vocês curtirem a nossa página lá da Cia Makers. Tem outras coisas lá que vocês podem acessarem também. Tem um vídeo muito legal lá do Errar é Humano, do nosso querido Maker Henry. Eu vou pedir, inclusive, para vocês fazerem o nosso checkout lá nesse vídeo. Então, por favor, é um pedido de coração. Assistam o vídeo, deixem lá uma palavra ou uma frase de como que vocês encerram esse encontro com a gente. E aí eu queria abrir para vocês darem aí uma palavra final, quem quiser falar no microfone no chat, de como que vocês encerram esse diálogo, esse encontro, que eu adorei. Quem vai ser o primeiro? Eu gostei muito da ideia de quando você abre a mente para uma ideia nova, né? Jamais a gente volta para o estado anterior. Senti isso. Hoje mais um passinho aí, todos nós como um time, como uma equipe, para rumo a essas ferramentas. Porque, como você falou, a gente tem uma essência. Mas as ferramentas são fundamentais para a gente conseguir colocar as coisas em prática. E Jeter, cara, você já tem o que é preciso. Vocês têm tecnologia e têm o DNA de uma empresa inovadora. Agora é só incorporar esse caldo. Muito obrigado pela receptividade, por vocês terem topado e por vocês estarem aqui com todo o gás. Eu agradeço por demais. Deixo os meus contatos para vocês. Quem pintou uma dúvida, quer ler alguma coisa, sei lá. Lá no LinkedIn eu posto um monte de coisa, faço uns artigos, o Henry também produz estudo científico. Então, assim, nosso canal está aberto para se relacionar com vocês. Muito obrigado. Eu me despeço aqui. Henry, dá tchau para a galera.